Olá pessoal, você já viu pessoas que têm problema do rim, problemas renais? Tira do pedra do rim, dor. A pessoa começa a ter problema do rim e não sabe, são silenciosos, são órgãos silenciosos, né? Como que sabe? Quais são os sinais? Eu vou te contar, são 8 sinais onde você tem problema dos rins, ok? São 2 rins. Bom, quais são os sinais do rim? Qual a mensagem que o corpo traduz para a gente? Normalmente, nossos órgãos são silenciosos, né? Você só sente sua cabeça quando tem dor de cabeça. Mas eu estou sentindo o peso da minha cabeça, cabeção? Não. Você vai sentir seu coração quando seu coração está acelerando. Você sente seu pulmão quando está faltando ar. Aí vai, amor, eu estou sentindo dor no pulmão. Você só sente aquela órgão quando ele está sofrendo já. Mas como que pode detectar muito antes? São sinais pequenos, são sinais, né, quase invisíveis, mas especialistas que estudam, né, eu junto nessa informação para você saber antes, né, de ficar doente. Você já previne, já trata, né, cuidar seu rim. Seu rim tem 2, mas ele não renova. O rim é muito difícil de recuperar. Não é como o fígado, ele é regenerativo, né? Os rins não. Todo veneno passa pelo rins. Todo veneno passa pelo fígado. Só que o fígado regenera, né? Deu prejuízo para o rim. E o pior, o fígado está muito próximo, logo embaixo do coração. O rim está muito baixo do coração, né? Está muito longe do coração. Então, além disso, ele ainda precisa cuidar os outros órgãos, né? Ele é responsável pela pressão, por tantas coisas, né? Então, como que são esses sinais? Como que são 8 sinais que a gente consegue perceber, detectar antes do problema? Primeiro, quando você vai no banheiro, olhando se fazendo xixi, tem espuma. Você não pode urinar espuma, tá? Ninguém bebe, né? Ninguém toma o detergente, toma sabão em pó para sair espuma, né? Então, quando vem a espuma, porque tem proteína, a proteína está fugindo pela sua urina. Então, já é uma danificação do rim, né? O problema do rim já começa, perde de proteína. Então, começa a sair a espuma. Quando você faz xixi, né? Além do cor, né? A cor tem que ficar clara, transparente. Quando você vê a espuma, você precisa, vai ser um médico para fazer exame. Normalmente, nefrologista ou endocrinologista. São 2 especialidades que cuidam o seu problema renal, ok? O segundo sinal é fraqueza, fadiga sem força, né? Na fadiga adrenal também tem problema do rim. Ou quando você começa a ter problema do renal, você começa a perder as proteínas, nessa que você urinou espuma, né? E perde proteína, perde a força das pernas, né? Onde você trabalhava, almoçou, comeu proteína, comeu peixe ou carne, você ficava 5 horas tranquilo. Agora ficou 2 horas, está cansado. Sempre está cansado, sempre está cansado. Sabe aquela pessoa pé mão em frio, sempre está cansado? Colocar aquela terno grossa e olhar para assim, né? Parece meio peixe morto, aquela olhar. Não estou falando alguém, tá? Essa é uma fraqueza do rim, né? Você pode dizer que esse tem problema do rim, né? O yang do rim está fraco, né? Por isso tem aquele olhar de peixe morto, com aquele terno grosso, casaco e ficando o peimão em frio, sempre está com frio. Sendo cansado, sempre está frio. Então, presta muita atenção nisso quando você está sentindo canseira demais, ok? O terceiro é muito peculiar. Na hora você tem que pensar, não é fígado, não é... Sabe que tem aquela pessoa que levanta, né? Tem aquela pessoa que levanta, amor, eu levanto, por que eu sinto enjoa todo dia de manhã? Eu levanto com enjoa, não estou grávida, não comi nada errado ontem, não tem nada errado, mas principalmente de manhã, né? Engravidou como? Principalmente tem gente já na menopausa, estou grávida, tô como parece grávida, todo dia eu levanto, sente enjoo, não quer comer. Não tem vontade de comer, não tem apetite, parece alguma coisa que está enjoa, irritando o estômago. O que é? Essa é muito importante. Se você está escutando alguém, seu amigo, sua amiga, alguém levantou e com enjoa de manhã, não quero comer, né? Filha, vem comer. Mas não quero, estou com enjoa. Você está grávida? Não, estou grávida. Homem, né? Não pode. Está grávida o quê?
Comeu uma coisa errada ontem? Não. Comeu gordura? Não. Tomou álcool, agrediu o fígado? Não. Tem nada do problema do estômago, problema de fígado. Se você realmente tem problema de fígado, também pode sentir enjoo, mas de manhã não, hein? Principalmente de manhã. Se estiver levando em jejum, você está sentindo enjoo. Por quê? Porque quando o seu rim começa a ter problema, você começa a filtrar menos ureia e ácido úrico. Né? Ácido úrico é causador, mas a ureia, que é um produto de proteína, né? A ureia que transforma pelas bactérias, a amônia, as bactérias do intestino transforma essa ureia, né, em harmônia. E essa harmônia entra no sangue e irrita o estômago. Quando irrita o estômago, dá grande enjoo. Né? Essa harmônia causa esse problema. Então, quando o seu rim não está funcionando, esse é um dos sinais. O seu rim já está grave, provavelmente precisa fazer hemodiálise antes, né? Bem antes. Quando você percebe disso, isso pode, esse sinal que você está em enjoo de manhã, pode durar meses, né? Pode durar anos, se você não presta atenção, mas sempre acontece, porque você começa a levantar, tomar um banho frio, ele melhora, né? Ele só parece à noite porque você acumulou oxigênio. CO2 tem menos oxigênio, menos circulação, você não está renovando o seu sangue, não está tomando água. Então, isso é insuficiência renal, tá? É um sinal que não está, né? Não, a primeira folga de proteínas é diferente. E você não está filtrando ureia, não está tirando ureia, não está tirando ácido úrico, né? Então, quando você levanta, você não está grávida, principalmente homem levantou com enjoo, procura nefrologista, urologista, ou então clínico geral, para dar um diagnóstico, né, solicitar um exame para verificar se os rins realmente estão bem, né? Essa é o terceiro, eu acho essa terceira mais relevante, é mais importante. Eu já escutei muita gente falando, doutor, tô com enjoo de manhã, por quê? Não comeu nada, tô com enjoo. É problema do renal. Seu rim está insuficiente, ok? O quarto que muita gente tem, muitos brasileiros têm pressão alta, né? Quando o seu pressão alta também precisa cuidar os seus rins. Normalmente o médico dá um apito bloqueador e tem também diurético para você baixar a pressão, né? Então o seu rim precisa melhorar. Quando você tem pressão alta, a primeira coisa que você tem que pensar, cuidar os seus rins, ok? Cuidar dos seus rins, filtro melhor, começar a diminuir sal, né? Começar comer os alimentos que auxiliam você, né? Melhora os seus rins e melhora a pressão, e aí você pode melhorar. Mas primeiro você tem que aumentar a sua função do rim, para filtragem, filtra mais, né? Quando você consegue fazer seu rim funcionar melhor, se seu rim, a pressão alta é muito complexa, mas se seu rim está perfeito, não vai ter pressão alta, você não vai aumentar a pressão. Não é problema de coração. O que tem pressão alta é problema do rim, é da circulação, do circulatório. Você não está filtrando, não está eliminando o líquido, né? Não está tirando o sódio, não está saindo o sódio o suficiente. Claro, tem muito a ver que você come muito sal também, né? Assim, muito sódio, enfim, não dá conta. Pode ser que não dá algum problema, mas é recomendável que você, aconselhável que você comece a procurar os seus rins. Normalmente você consulta cardiologista, ele já solicita nessa parte dos exames, né? Mas se tem um problema, consulta com o urologista, nefrologista ou clínico geral. Bom, que mais? Além disso, pressão alta, o quinto, que você começa a sentir dor nas articulações, dor no calcanhar, dor no baixo do pé, começa a ter doença de cota, são cristais de ácido úrico cristalizou. Por que cristalizou ácido úrico? Porque acumulou. Uma, que você comeu muito proteína, provavelmente, né? Proteína tem purina transforma ácido úrico. E o ácido úrico cristaliza. Por quê? Excesso de acidez no sangue não pode. O sangue não fica ácido, hein? pH sempre fica 7,4, em média, né? 7,3, 7,4, para não ficar o ácido. Quando presença de ácido úrico, o organismo vai jogar no pé, cristaliza, por isso você tem doença de cota, tem aqueles cristais que machucam as suas articulações. Então, quando você começa a ter problema de articulações, você tem que diminuir o consumo de proteína, qualquer tipo de proteína, gente. E consulta seu médico para ver se o seu rim está bem, se está filtrando, ou se não está tomando água. Lembra que eu gravei um vídeo, deu muito sucesso, que você sabe tomar água, sente que tem que tomar água já, né? Para não acumular. Por quê? Se você não toma água, o sangue fica ácido úrico vai cristalizar. Se você tomar água, vai na urina.
né? É uma solução muito simples. Ai, vou esperar, chego à minha casa, vou tomar água da França. Não, gente, toma água da torneira mesmo. Como tem que resolver antes, porque senão vai causar doença. Chegou em casa, já cristalizou ácido úrico, já criou o problema, já criou joanete, né? Ah, eu vou usar sapato mais largo. Não adianta, filho. Tem que evitar nessa formação de cristais. Então, toma água assim que você sente sede, né? Claro, não na estrada, algum tempo no mesmo estrada dentro do banheiro, né, gente? Tem que começar. Esse é o quinto, que você sente dor nas articulações, ok? O sexto é você começa a ter infecção urinária recorrente. Cada 3 meses vem infecção. Tomou antibiótico, melhorou, vem de novo. Vem de novo. Nessa hora, inflamação, infecção crônica, pode ter a ver que a infecção pode subir, né? Subir ao contrário. Pode infeccionar o seu rins, tá? Seu rim é 2 rins precioso, né? A gente fala assim, qualquer coisa, nossa, muito caro, tem que vender um rim. Falando brincadeira, né? Não vende, não pode, você tem 2, você tem que guardar o seu rim, né? Por que tem 2? Porque precisa 2, né? Um rim não funciona o suficiente. Então, quando você tem essa infecção, isso não é normal, tá? Porque quando você tem probiótico bom, flora intestinal bom, você consegue ter nessa infecção. Quando vem infecção frequente, muito frequente, né? Você tem que questionar, tem problema, pode ser tem problema do rim também, o rim está inflamado, infeccionado também. Então, quando você vê essa infecção, não é normal, tem que construir probiótico, tomar probiótico para flora intestinal funcionar bem, tem que aguardar até passou 3 meses, não vem mais infecção, aí você venceu. Tomar 4 meses de probiótico para você não ver infecção mais, ok? Bom, o último, penúltimo, sétimo, são outros sinais. Sétimo é pé e a perna inchada. Normalmente pé não incha. Por mais que você gordinho, você vê pé é fininho. Pé não pode inchar. O pé é muito demora para voltar à circulação. Muito difícil. Se o pé está inchado, está ferrado, gente. Tem problema renal. Então não pode inchar, pode ser uma circulação venosa, pode ser da linfa, da água, direto no rim. Quem está fazendo acupuntura, me assistindo no meu vídeo, você tem essa experiência. Quando você fura a sua perna do paciente, quando você tira a agulha, em vez de sair sangue em algum ponto, sai água. Você já viu isso? Você coloca PP6, um ponto, quando você tirou a agulha, sai água. Aqui tem excesso de água no organismo. O seu rim já não está filtrando o suficiente, está acumulando líquido, né? Pode acumular líquido no pulmão, pode acumular líquido na linfa, na superfície, o sangue. Então, quando você fura, em vez de inchaço, em vez de sair sangue, sai água. Parece um fonte, né? Sai aquela furinha, uma bolinha de água, daqui a pouco sai um monte. Né? Não tem problema, é positivo, pode ter esse inchado. Então, quando você tem pé inchado, você precisa primeiro fazer 3 dias seguidos de escotar pé, água quente e frio. 10 minutos de quente, 5 minutos de frio, ordenada 2 vezes antes de dormir. 3 dias não tem sem show, consulta seu médico, vai procurar nefrologista, urologista para ver se o rim se está funcionando ou não, onde é problema do rim, né? O último também, o oitava, o último e o terceiro eu acho muito relevante, né? São 3 mais relevantes, eu acho que o primeiro que né, eu vou contar, é o último. Quando você aproxima alguém, você sente que ela suou, cheira urina. Sabe que a pessoa está suando urina? A pessoa parece que fez xixi na calça, parece que fez xixi na camisa. Quando você aproxima a pessoa na camisa, né? Abraçar, você sente... Usa o perfume de urina? Perfume de ureia? Né? Parece... Porque começa a ter excesso de ureia, né? Ácido úrico começa a transportar para fora. Como o rim não consegue eliminar, o organismo tem que tirar algum jeito. Então, vai no suor, sai no suor. E se sai suor, pode sair a amônia, a ureia e ácido úrico. Tudo dessas 3 tem cheiro de xixi. Né? Quando você próxima uma pessoa está cheirando mal, muito fedida, ainda fede, todo mundo tomou banho, mas tem cheiro de urina. Você fala assim, o Zé, você fez xixi na camisa, né? Não, você fez xixi no pescoço? Não é. Essa pessoa normalmente precisa já fazer hemodiálise quando você aproximar a pessoa
pacientes hemodiálise pode ter esse cheiro também. Então, Então, são 8 sinais para você tomar cuidado com seus rins, cuidar dos seus rins. Quando você já chegou aqui, então você, se não está inscrito, seja bem-vindo. Primeira vez, você inscreve esse canal, você recebe muito mais vídeos. Eu já fiz minha parte, agora você compartilha com seus amigos, com sua familiar, para melhorar o mundo. Todo mundo melhora, o mundo melhora. Então, resumindo, são 8 sinais. Eu acho que primeiro a urina com a espuma é mais relevante, tem urina mais relevante, e o outro, quando você vê enjoo de manhã, é mais relevante, quando você sente suor, urina, os 3 são mais relevantes, né? Primeiro, urina com espuma, o segundo, quando você sente fraqueza, que faltou proteína, né? O terceiro, quando você levanta de manhã, sente enjoo, sem ser grávida, né? Você sente enjoo de manhã, né? Quarto, você tem pressão alta, precisa tomar cuidado. O quinto, tem dor nas articulações. O sexto, você tem infecção urinária recorrente. O sétimo, tem pé e perna inchada. O oitavo, que você transpira com cheiro de urina, ok? Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo vídeo. Por aqui, não deixe de inscreve, compartilha e aperta o sino, dá um like. Vai dar tudo certo, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.